Olá, pessoal, tudo bem? Vamos voltar então aqui com o nosso curso de contratos. Nós estamos estudando evicção, tópico 7 aqui da Teoria Geral dos Contratos. Estamos estudando especificamente a responsabilidade pela evicção, né? Então, estamos aí estudando qual é a responsabilidade que o alienante da coisa vai ter na hipótese de a evicção restar configurada. E aí, o que o alienante vai ter que indenizar ao evicto? É que, como vimos, o evicto ele acaba sendo o maior prejudicado dentro de uma evicção, que ele vai perder a coisa e ainda vai ficar, em tese, sem o preço que ele pagou pela coisa. Então, agora nós vamos ver exatamente quais são essas parcelas devidas pelo alienante. Então, vamos lá. Voltando aqui o nosso compartilhamento. No vídeo anterior, a gente falou da cláusula excludente da responsabilidade, né? Que é algo que é possível. Só que agora, a partir daqui, nós já começamos o ponto que eu quero tratar nesse vídeo. Então, sobre a responsabilidade, desculpa, você primeiro tem que saber que eu posso ter uma evicção total ou parcial, tá? A evicção pode ser de dois tipos. A evicção pode ser total ou pode ser parcial. Então, evicção total. Perdi a coisa inteira, né? Perdi a coisa inteira. Então, comprei um apartamento, e perdi esse apartamento em virtude de evicção. Perdi a coisa inteira. Então, eu tenho uma evicção total. Mas a evicção, ela pode ser parcial também. Ou seja, eu posso perder não a coisa inteira, mas uma parte dela. Então, o exemplo mais citado pela doutrina é: você pensa numa fazenda, por exemplo, e aí ocorre uma evicção parcial. Você perde uma parte da fazenda, né? Você perde ali uma porção da fazenda, não a fazenda inteira, né? Você perde só uma parte, só uma porção. Então, uma evicção parcial. Por que é importante saber isso? Justamente porque o fato da evicção ser total ou parcial vai influenciar na responsabilidade. Então, não é só uma questão doutrinária, acadêmica, não. Tem repercussão prática, né? A evicção ser total ou parcial é importante também do ponto de vista prático para nós sabermos aí como que a responsabilidade vai funcionar. Começando pela evicção total, e aí nesse vídeo eu quero me dedicar especificamente à evicção total. No próximo vídeo a gente fala da evicção parcial, para não ficar um assunto muito longo, tá? Então, começando pela evicção total. Perdi a coisa inteira, tá? O que o artigo 450 do Código fala que o evicto pode pedir do alienante? Então, o evicto perdeu a coisa. O que ele pode pedir do alienante? São várias parcelas, várias coisas. Primeiro, claro, a restituição integral do preço pago. Evidente, restituição integral do preço pago. Se ele perdeu a coisa inteira, não faz sentido, né, o alienante ficar com o valor que ele recebeu. Que aí o evicto pagou pela coisa, perdeu a coisa e ainda ficaria sem o preço? Não. Então, é evidentemente que ele tem direito, o evicto pode pedir do alienante a restituição integral do preço pago. Agora, detalhe. O artigo 450, parágrafo único, diz assim: toma cuidado na hora que você for calcular o valor do preço. Porque o parágrafo único manda levar em consideração o valor da coisa à época em que se perdeu. Isso aqui é um detalhezinho, notinha de rodapé, que
o concurso público, por exemplo, pode te derrubar. Então, toma cuidado. Como é que eu vou calcular o valor do preço? Como é que eu vou calcular o valor da coisa perdida? Leve em consideração o valor da coisa à época em que ela se perdeu. Ou seja, leve em consideração o momento da evicção. Porque pode ser que tenha, sim, alguma diferença de valor, né? Do momento que o cara foi lá e comprou a coisa até o momento da evicção. Pode ser que haja uma discrepância de valor. E aí, para evitar dúvidas, o código aqui nesse ponto foi muito cirúrgico e disse, ó, na hora de calcular o valor da coisa, leve em conta a época em que a coisa se perdeu. Ou seja, leve em conta o momento em que ocorreu a evicção. Tá bom? Cuidado. Que mais? Segunda parcela devida, indenização dos frutos que foi obrigado a restituir ao evictor. Então, imagina o seguinte, ó, frutos. Por exemplo, aluguel. Aluguel. Aluguel é um fruto. Tá? Aluguel é um fruto. Então, imagine, por exemplo, que eu sou o evicto, comprei um imóvel, aluguei esse imóvel e recebi aluguéis. Né? Recebi aluguéis. Frutos. Só que aí o que acontece? Eu fui obrigado a restituir esses frutos ao evictor, o real proprietário da coisa, o verdadeiro dono do imóvel. Então, eu tive que devolver os aluguéis, tive que restituir os aluguéis ao evictor. Né? E aí, o que acontece? O artigo fala, evicto, você pode pedir indenização desses frutos para o alienante. Tá? Vai entrar no cômputo aí das parcelas, indenização dos frutos que você teve que pagar, que você teve que devolver ao evictor. Tá? Que mais? Indenização pelas despesas do contrato e prejuízos que diretamente resultem da evicção. Aí aqui é bem amplo, né? Porque nós podemos ter danos emergentes, ou seja, aquilo que a pessoa efetivamente perdeu, né? Danos emergentes, despesas com escritura, registro, lucros cessantes, ou seja, aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar, e claro, também, né, por que não, eventuais danos morais. Então tá tudo dentro aqui, essa parcela aqui, despesas dos contratos e prejuízos que diretamente resultarem em evicção é bem amplo. Então tudo isso aqui eu coloquei alguns exemplos do que pode ser englobado aqui. Danos emergentes, despesa com escritura, registro, lucro cessante, dano moral. Tá bom? Quarto, custas judiciais e honorários do advogado constituído pelo evicto, né? Porque imagina, o real proprietário da coisa, o evictor, ele entra com uma ação para pedir a coisa de volta. Fala, ó, juiz, teve evicção. Aqui esse bem é meu, devolve para mim. E o evicto, né, coitado, vai ter que constituir advogado. Esse advogado vai receber honorários, né? Vai ter as custas judiciais, porque processo não é de graça, acessar o Poder Judiciário não é de graça. Então, o evicto, ele eventualmente vai ter que pagar as custas do processo, os honorários do advogado que ele teve que constituir. Então, ele vai ter direito de ser indenizado por tudo isso pelo alienante. O cara falou, ó, alienante, você me colocou nessa fria aqui, então, ó, você vai ter que me ressarcir tudo isso. Quinto, temos aí indenização por benfeitorias necessárias e úteis não abonadas. Aqui, ó, vamos lembrar. Benfeitorias, né? Parte geral do código. Benfeitorias são melhoramentos que eu faço na coisa. São obras que eu faço na coisa, né? Melhoramentos, enfim. O código fala que o evicto tem direito de pedir do alienante indenização pelas benfeitorias, mas não todas. Só as necessárias
e as úteis. Então, aqui o que acontece? O artigo 453 fala que as benfeitorias necessárias e úteis devem ser indenizadas pelo alienante em favor do adquirente, em favor do evicto. Perdeu a coisa. Então, note o detalhe. Por terem caráter supérfluo, estão excluídas as benfeitorias voluptuárias. Então, o adquirente não tem direito de ser indenizado por eventuais benfeitorias voluptuárias que ele tenha feito na coisa. Que são aquelas benfeitorias, aquelas obras, né, de mero deleite. Por exemplo, comprou lá uma casa e construiu uma piscina na casa. Piscina é benfeitoria voluptuária. Então, nesse caso, não tem direito de ser indenizado. Ele só vai ter direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis. Então, uma reforma no telhado que ele precisou fazer, enfim, uma grade que ele colocou na janela, esse tipo de benfeitoria, tudo bem, ele vai ter direito de ser indenizado pelo alienante, tá? Veja você que o artigo 454 fala que a indenização por essas benfeitorias que nós vimos, as necessárias e as úteis, só vai ter lugar quando elas tiverem sido feitas pelo adquirente, né? Ou seja, pelo evicto. Porque se essas benfeitorias tinham sido feitas pelo alienante, o artigo manda que elas sejam abatidas da restituição. Então, imagina, por exemplo, uma casa. Comprei lá uma casa. Aí, eu adquirente, eu, evicto, fiz benfeitorias na casa, úteis e necessárias. Então, eu fiz uma baita reforma no telhado da casa porque estava chovendo dentro. Fiz lá uma benfeitoria. Maravilha. Eu tenho direito de ser indenizado. O alienante, né, tem que me indenizar. Agora, pode ser que a benfeitoria tenha sido feita pelo próprio alienante. Então, o próprio vendedor, o próprio alienante que fez a benfeitoria. Então, ele, alienante, por exemplo, que fez a reforma no telhado. Isso é possível. Isso é possível. Só que aí o que vai acontecer? Se foi o alienante que fez as benfeitorias, aí o código fala: abate o valor das benfeitorias da restituição devida. Porque o alienante, ele vai ter, no final das contas, que pagar tudo aquilo que a gente já viu, né? Preço, despesas do contrato, etc, etc. Aí o código fala, se foi o alienante que fez as benfeitorias úteis e as necessárias, pega o valor das benfeitorias úteis e necessárias e abate. Abate da restituição que ele está devendo. Porque aqui você não pode gerar o enriquecimento sem causa do evicto. Tá? Então, repito, se foi o evicto que fez as benfeitorias, as úteis e as necessárias, ele tem direito de ser ressarcido pelo alienante. Agora, se essas benfeitorias tinham sido feitas pelo próprio alienante, aí abate do preço, abate da indenização final, para não enriquecer sem causa o evicto. Tá? O artigo 451 fala que a responsabilidade do alienante subsiste, ainda que a coisa esteja deteriorada. Né? Então, deteriorou a coisa. Né? Teve aí a coisa, ela, digamos assim, teve algum estrago, teve algum dano. Então, a responsabilidade do alienante permanece, subsiste, mesmo que a coisa esteja deteriorada. Aqui tanto faz se a evicção é total ou parcial, não importa. Tá? Salvo se o adquirente agiu com dolo. Aí não. Aí não. Se a coisa estava com o adquirente, estava com o evicto, a coisa se deteriorou. Mas o evicto não tem nada a ver com isso. Ele não teve culpa, não teve nada. A responsabilidade do alienante subsiste. Mesmo que a coisa esteja deteriorada. Teve lá uma deterioração, teve um dano ali na coisa, não importa.
permanece a responsabilidade do alienante pela evicção. Tanto faz se a evicção é total ou parcial. Só não vai aplicar isso se aí o adquirente agiu com dolo, né? Aí não, aí o adquirente não pode ter agido com dolo. O artigo 452 fala que se o adquirente auferiu algum tipo de vantagem com a deterioração da coisa e não foi condenado a indenizar, né, esse valor da vantagem deve ser deduzido da quantia a ser paga pelo alienante. Ok? Então, o artigo 452 fala, ó, pode ser que o adquirente ele tenha tido algum tipo de vantagem proveniente da deterioração da coisa. Então, a coisa se deteriorou, e aí, com essa deterioração, o evicto, o alienante, auferiu algum tipo de vantagem com isso. E aí, pode ser que ele, evicto, adquirente, não tenha sido condenado a indenizar essa vantagem que ele recebeu. Então, ele ficou com a vantagem para ele. Se o valor da vantagem ficou com ele, novamente, o código manda abater, deduzir da quantia a ser paga pelo alienante. Para quê? De novo, para evitar enriquecimento sem causa. Percebeu? Então, a coisa se deteriorou. Com a deterioração, o evicto auferiu alguma vantagem. Se essa vantagem ficou para ele, evicto, se ele teve alguma vantagem, tem que levar essa vantagem em consideração no cálculo da indenização que vai ser paga pelo alienante. Tem que abater, tem que deduzir. Tá? Salvo se ele recebeu a vantagem, se o evicto auferiu a vantagem oriunda da deterioração da coisa, e teve que indenizar. Foi condenado a indenizar. Aí tudo bem. Mas se não, se ficou para ele o valor daquela vantagem, tem que deduzir da quantia que o alienante vai pagar. Aqui não se admite enriquecimento sem causa. Tudo bem, o alienante ele vai sofrer, vai se lascar com a responsabilidade, mas o que é certo é certo. Então, o que ele causou de prejuízo, ele vai ter que ressarcir. Mas se o outro evicto, né, se o adquirente ficou com a vantagem para ele, aí não dá, né? Aí tem que deduzir. Então, esses artigos aqui que a gente viu são artigos que vedam o enriquecimento sem causa e auxiliam na hora de fazer o cálculo, né, na hora de fazer o cômputo dessa indenização devida pelo alienante. Lembrando de todas aquelas verbas que a gente estudou, né? Tá? Todas aquelas verbas. É um montante grande. Só que tem algumas deduções, alguns abatimentos que eventualmente terão que ser feitos, como nós acabamos de ver. Tá? Pessoal, com isso, a gente vai parando esse vídeo por aqui. Estudamos, então, a evicção total. Ok? Então, eu perdi a coisa inteira. Evicção total. Vimos o que o artigo 450 manda fazer. Manda indenizar aquelas parcelas, aqueles valores que a gente estudou, feitos os devidos abatimentos, tá, que eventualmente possam aí ocorrer para evitar também o enriquecimento sem causa do evicto, tá? Só que, como eu disse, a evicção pode ser parcial também. Pode ser que eu tenha perdido não a coisa inteira, mas uma parte da coisa. Evicção parcial. Aí, no próximo vídeo, a gente vai ver as regrinhas do artigo 455. Tem algumas diferenças aqui que a gente vai apontar, tá bom? Vamos, então, parando o nosso vídeo por aqui e já te convido para não perder a sequência aí do nosso vídeo para a gente matar esse tópico referente à responsabilidade pela evicção, tá bom? Pessoal, forte abraço, bons estudos, até a próxima.